A viagem começa no Castelo Cleassibone, em Mullaghmore, um lugar que tem um belo litoral, mas também uma trágica história de assassinato na realeza. Depois, segue para a formidável montanha Benbulben e a última morada do grande poeta William Butler Yeats. Nas montanhas Brickleave, há um fascinante sítio arqueológico neolítico, o cemitério megalítico Carrowkill. Agora, a viagem segue para a Basílica de Knock, onde dizem que a Virgem Maria apareceu diante de um grupo de moradores. Perto de Downpatrick Head estão os mais antigos sistemas agrícolas neolíticos preservados em turfeiras, os Cady Fields. A parada seguinte são as Ilhas de Arran, onde o estilo de vida tradicional irlandês ainda prospera. A viagem termina no impressionante Planalto de Burren, que é extraordinário e um dos melhores exemplos desse tipo de relevo. Mullaghmore Head e sua vila de pescadores são banhadas pelo Oceano Atlântico. É um local bonito e muito visitado na primeira rota turística de longa distância da Irlanda, a Wild Atlantic Way. É em Mullaghmore que se encontra o castelo Cleassibone do século XIX, construído pelo terceiro Visconde Palmerston, que foi primeiro-ministro britânico 2 vezes. O local foi palco de uma tragédia em 1979, durante o conflito na Irlanda do Norte, quando um integrante da família real britânica, o Lord Mountbatten, foi assassinado quando passava o verão aqui. Ao sul de Mullaghmore, Benbulben domina o horizonte. Geleiras enormes que cobriam grande parte da Irlanda durante a Era Glacial há 320 milhões de anos se deslocaram pela região e esculpiram esta montanha, deixando-a com um formato peculiar. A montanha era a fonte de inspiração do grande poeta irlandês William Butler Yeats. Num de seus últimos poemas, chamado Under Benbulben, ele escreve: "No sopé da Benbulben, no pátio da igreja de Drumcliff, jaz Yeats. Este é o centro da chamada Terra de Yeats, e muitas pessoas ainda vêm para cá para conhecer as paisagens que inspiraram a poesia dele." Na lápide dele está gravada a conclusão do último poema que escreveu: "Veja com frieza a vida e a morte. Cavaleiros, passem direto." Do outro lado da baía de Drumcliff está a cidade litorânea de Sligo. Apesar de pequena, a cidade se desenvolve e é a mais povoada do noroeste da Irlanda. Há prédios de importância arquitetônica como a Catedral de Sligo, que foi construída no século XIX e é a única catedral de estilo normando da Irlanda. A cidade também cedia eventos esportivos, como as ocasionais corridas de cavalos no hipódromo de Sligo. Aqui era o antigo manicômio St. Columba's Lunatic Asylum, que gerava muitos empregos um século atrás. Agora é um hotel e recebe turistas que visitam Sligo e a costa oeste. Mais a sul está o castelo de Ballymote, do século XIV. Ele foi construído por um dos nobres mais poderosos da Irlanda, o Conde Vermelho de Ulster. Não tem nenhuma torre central, apenas nos cantos. Também tem um portão imponente. Isto foi uma evolução na arquitetura de castelos medievais. Ao longo dos séculos, o oeste da Irlanda permaneceu praticamente inalterado. Então, é um dos melhores lugares do mundo para ver a história antiga preservada em paisagens que costumam ser deslumbrantes. De frente para o Loch Arrow, no alto das montanhas Brickleave, há um sítio arqueológico neolítico fascinante, o cemitério megalítico Carrowkill. No topo das montanhas há 14 dólmens de passagem, grandes montes de pedras que marcam a entrada de tumbas de corredor de mais de 5.000 anos. Agora, os turistas podem entrar nelas, mas algumas são mais acessíveis do que outras. Aos arqueólogos só cabe especular qual era a importância espiritual dessas tumbas neste local
para os homens pré-históricos. Mas como elas são grandes, bem orientadas e estão num lugar muito alto, é provável que o objetivo fosse deixá-las visíveis a quilômetros de distância. Ao sul está Strokestown Park, uma elegante mansão georgiana do século XVIII e sua propriedade. Ela foi ocupada até 1979, quando foi comprada por uma empresa local num estado deplorável. Depois, foi restaurada. O jardim vitoriano voltou para a condição original. A cerca-viva até entrou para o livro dos recordes como a mais extensa da Irlanda e do Reino Unido. O passado de Strokestown esconde uma história trágica que envolve a Grande Fome e o assassinato do dono da mansão, o Major Dennis Mahon, em 1847. Foi uma retaliação por ele ter expulsado milhares de arrendatários pobres de sua propriedade. Essa e muitas outras histórias estão no Museu Nacional dedicado à Grande Fome, que fica na mansão. A poucos quilômetros dali está a ruína do castelo de Roscommon, do século XIII. Construído por invasores anglo-normandos diante da resistência gaélica, ele mudou de mãos várias vezes, até ser destruído em meados do século XVII, quando Oliver Cromwell conquistou a Irlanda. Pouco tempo depois, um incêndio piorou ainda mais a situação, e agora o castelo é uma ruína romântica. Seguindo a oeste pelo relevo verde e viçoso, é fácil ver por que a Irlanda é chamada de Ilha Esmeralda. Este é o aeroporto de Knock, e milhares de pessoas do mundo todo fazem peregrinação até aqui para visitar o Santuário Católico de Maria. A construção do aeroporto foi resultado da pressão do padre Monsenhor James Horan, também chamado de construtor de Knock. Ele também contribuiu para a construção da Basílica de Knock em 1976. Horan precisava acomodar o número crescente de peregrinos que visitavam o vilarejo. Era mais de 1 milhão por ano. Essa frequência impressionante começou em 1879, quando 15 moradores afirmaram ter visto uma aparição da Virgem Maria na parede da igreja paroquial. O lugar foi transformado num santuário sagrado. A igreja nova foi construída por causa do centenário da aparição, do número crescente de peregrinos e da chegada do Papa, que deu à igreja o status de basílica. A igreja tem um design moderno e impressiona os turistas por parecer imponente e até um pouco desproporcional no pequeno vilarejo de Knock. Rumo a oeste, de volta para a costa, o verde relevo irlandês, apesar de ter árvores, tem poucas florestas. A Irlanda tem o menor percentual de áreas de floresta da Europa. Aqui é Downpatrick Head. A vista é realmente impressionante. As falésias têm 38 metros de altura e enfrentam a força total do Oceano Atlântico. O nome vem de São Patrício, o santo padroeiro da Irlanda, que há muito tempo construiu uma igreja aqui. Este já foi um famoso destino de peregrinação e continua atraindo multidões no último domingo de julho, o Garland Sunday, que vem assistir à missa onde ficava a igreja dele. Ao longo de milhares de anos, o mar esculpiu e moldou este relevo acidentado, por vezes criando pequenos tesouros escondidos, como esta cachoeira. Um pouco mais a oeste, ao longo da costa, um moderno centro em formato de pirâmide cuida de um local antigo. Atrás dele está o sistema agrícola mais antigo do mundo, do período neolítico, os Cady Fields. É o maior sítio arqueológico desse tipo no mundo e dá uma noção fascinante de como os homens pré-históricos deixaram de ser caçadores e coletores e fundaram sociedades agrícolas. Os Cady Fields foram descobertos nos anos 1930
Quando um morador percebeu alguns montes de pedras ao cortar turfa para usar como combustível, ele viu que o formato não podia ter sido acidental. O local foi preservado por mais de 5.000 anos embaixo de uma manta de turfa. Cerca de 16% do território da Irlanda é composto por pântanos. Eles são os mais importantes da Europa, pois são o habitat de muitas espécies de animais e de plantas raras. Os pântanos contêm camadas de turfa. Ela teve um papel crucial como fonte de combustível na Irlanda e continua sendo usada até hoje. Neste local de deposição de turfa, no Condado de Mayo, 450.000 toneladas de turfa de um canteiro de obras de uma usina de gás estão sendo realocados para cá em escala industrial. Espera-se que ela se regenere no novo local. Mas as necessidades do mundo industrial moderno e a necessidade de preservar a terra e seus recursos têm que ser administradas com cuidado. Algumas práticas industriais são uma ameaça aos pântanos irlandeses, e estudos recentes mostram que apenas cerca de 28% das turfeiras da Irlanda continuam intactas. Agora, medidas estão sendo adotadas para proteger este habitat e recurso importante. Perto dali, avista-se esta casinha abandonada num local isolado. Isso serve para lembrar que a vida perto da costa oeste da Irlanda sempre foi difícil, pois as famílias enfrentavam um clima rigoroso e dependiam da terra para sobreviver. No caminho de volta para a costa, passando por Echo Sound, a Ilha Clare pode ser avistada do litoral. No século XVI, ela foi o lar de uma famosa rainha pirata, Grace O'Malley. Ao longe, é possível ver algo extraordinário, o arquipélago de Clew Bay. Dizem que há 365 ilhotas como esta, uma para cada dia do ano. Na verdade, as ilhas são drumlins alagados, colinas formadas pela ação de enormes geleiras durante a era glacial. Também existem drumlins na parte continental, mas em Clew Bay, eles estão submersos, ficando só com o topo para fora, dando a impressão de que são ilhas. Uma das ilhotas se chama Dornish e já pertenceu à lenda dos Beatles, John Lennon. Nela, ele fundou uma comunidade hippie. Mais tarde, a esposa dele, Yoko Ono, vendeu a ilha e doou o dinheiro para a caridade. Apesar de ser um lugar remoto, é possível viver de forma autossuficiente aqui, e os moradores formaram uma rede colaborativa nas ilhas. As casas, escolas e sítios transformaram Clew Bay numa pequena comunidade próspera, localizada num ambiente tranquilo e deslumbrante. Ao lado de Clew Bay está a imponente montanha Croagh Patrick. Esta é a montanha mais sagrada da Irlanda e é um local de peregrinação pagã há 3.000 anos. Só que há mais de 1.000 anos, peregrinos cristãos seguiram os passos do santo padroeiro da Irlanda, São Patrício, que supostamente jejuou no topo da montanha por 40 dias. São Patrício era um bispo vindo da Grã-Bretanha que ajudou a converter a Irlanda ao cristianismo no século V. Desde 1905, viajantes exaustos são recebidos no cume por esta capelinha. Durante sua construção, foram encontrados os alicerces de um prédio muito mais antigo, provavelmente da época de São Patrício. Dizem que do topo desta montanha, ele expulsou todas as cobras da Irlanda e, atualmente, essa lenda é famosa. No entanto, tudo indica que a Irlanda pós-glacial nunca teve cobras e que nenhuma serpente conseguiu migrar pelo mar aberto.
A próxima parada são as pitorescas Montanhas Chifre e este lago de montanha, o Loch Lugacolliwi. É um dos maiores lagos desta cordilheira e um bom lugar para os montanhistas pararem e desfrutarem a vista. Este é o condado de Galway. Na margem do Pollackapple Loch, numa paisagem idílica, está o castelo de conto de fadas da Abadia de Kylemore. Ele é da metade do século XIX, quando um casal rico, Mitchell e Margaret Henry, construiu o castelo depois de se apaixonar pela região durante a lua de mel. Durante a Primeira Guerra Mundial, a propriedade foi transformada numa abadia beneditina, quando freiras da Bélgica fugiram do país e se instalaram aqui em Kylemore. Elas tinham uma escola para meninas católicas que foi fechada recentemente, em 2010. Porém, as freiras continuam morando aqui e a Abadia de Kylemore agora é uma das principais atrações turísticas do oeste da Irlanda. A viagem passa pelo aeroporto de Galway e segue para desbravar esta cidade portuária. Galway é atraente e ladeia o rio Corb. Quando o salmão selvagem do Atlântico nada contra a corrente para desovar, o espetáculo pode ser visto da ponte Salmon Weir. Na era medieval, Galway era governada por mercadores e, por ser uma cidade litorânea, se tornou o principal porto da Irlanda para o comércio com a França e a Espanha. Mais tarde, em meados do século XVII, foi a última cidade a ser conquistada por Oliver Cromwell. A Catedral de Galway, que só foi construída em 1965, é a mais nova catedral importante de pedra da Europa. Atualmente, Galway é chamada de Centro Cultural da Irlanda e realiza muitos festivais e comemorações ao longo do ano. Acompanhando o litoral pela Baía de Galway, os pequenos portos e vilarejos costeiros ilustram a relação forte que as pessoas do oeste da Irlanda têm com o mar. A produção rural também é importante para a economia irlandesa, e a carne e o leite são os produtos mais importantes, representando cerca de 60% de toda a produção agrícola do país. Na Baía de Galway estão as 3 ilhas de Arran. Elas tiveram uma influência na literatura e na arte mundiais que não corresponde ao tamanho delas. A peculiar história física e cultural das ilhas fez com que elas fossem visitadas por uma gama de escritores e viajantes ao longo dos anos que registravam a experiência. A maior das 3 ilhas é a Inishmore, com 31 km². Ela é recortada por vários muros de pedra calcária natural que delimitam os terrenos, ganhando uma aparência muito peculiar. Na beirada de uma falésia está o Dun Dubh, um forte pré-histórico construído cerca de 2000 anos atrás. Os arqueólogos ainda não sabem afirmar qual era a função dele, mas provavelmente tinha algum uso militar ou comemorativo. A Ilha do Meio, Inishmaan, é a menos povoada das 3 ilhas de Arran, com cerca de 160 habitantes. A língua nativa da população é o irlandês e dizem que este é um dos lugares mais importantes para a manutenção da cultura tradicional irlandesa. A menor das ilhas é a Inisheer, que tem uma população de cerca de 300 habitantes. Ela é coberta por muros que criam desenhos impressionantes em toda a ilha. É provável que a produção rural tenha aumentado aqui em meados do século XVII,
quando as pessoas do continente foram expulsas para o oeste, enquanto Oliver Cromwell conquistava a Irlanda. Então, os colonos começaram a cultivar para se sustentarem. Construir muros era a forma mais eficiente de remover as pedras dos terrenos para prepará-los para o cultivo. Por incrível que pareça, apesar de ser tão pequena e pouco povoada, Inisheer tem um aeroporto particular avantajado, inaugurado em 1970. Só que muitos visitantes chegam à ilha de barco. Ao chegar, um tradicional passeio de charrete é uma boa forma de conhecer a ilha, pois o número de carros é limitado. A maioria dos turistas prefere caminhar ou andar de bicicleta, desfrutando da paz e da tranquilidade. Com as parcas conveniências modernas, o turista consegue ter uma verdadeira noção de como é a antiga vida tradicional irlandesa, mais simples e menos corrida. Na pedregosa costa leste fica o farol de Inisheer. Foi construído em 1857 para orientar os navios na Baía de Galway. Em 1978, o farol passou a ser elétrico e deixou de ter um operador. Os geradores a diesel alimentam a lâmpada original de 1913. Um pequeno lampião reserva funciona a bateria no caso de uma pane elétrica. Por questão de segurança, existe comunicação via rádio entre o farol e a casa do operador a 2 quilômetros de distância. Ali perto, há algo que lembra a importância da segurança no mar. Estes são os belos destroços do navio Plessy. Em 1960, o navio se deparou com uma forte tempestade na Baía de Galway. Por sorte, uma equipe de resgate entrou em ação e conseguiu salvar toda a tripulação. Mas o navio não teve a mesma sorte e ficou abandonado, acumulando ferrugem. A última parada é um dos relevos kársticos mais conhecidos do mundo, o Planalto de Burren, no Condado de Clare. Ele começou a se formar há 350 milhões de anos, quando a Irlanda estava submersa. Abaixo da superfície, os sedimentos calcários do Burren, em formação, se comprimiram em camadas. Então, na era glacial, grandes geleiras esculpiram o relevo irlandês, erodindo o planalto, deixando-o arredondado e expondo a base calcária. O resultado é esta espetacular maravilha natural, composta por camadas espiraladas. Este lugar extraordinário, que ocupa 350 km², pode parecer inóspito, mas é o habitat de uma rica diversidade de fauna e flora. Muitas plantas se desenvolvem nas fendas úmidas da base calcária e espécies que são raras no resto do mundo são abundantes aqui. Um atrativo peculiar de Burren é o Dolmen de Pawnabrown, uma tumba de corredor neolítica. Ele está sozinho num terreno totalmente rochoso. É uma placa de pedra sustentada por portais de pedra verticais. Este monumento antigo em plena natureza irlandesa é só uma pequena amostra de todo o mistério e o encanto que a Irlanda proporciona atualmente. O Burren é um destaque inspirador nas aventuras de muitas pessoas que visitam o oeste da Irlanda e é o lugar perfeito para encerrar esta jornada.